Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para tentar atualizar vocês sobre os acontecimentos, tá? E verificar uma forma que a gente pode eventualmente agir para atuar nessa questão e tentar tirar um resultado positivo, tá? Então, para quem para quem é novo, não sabe o que aconteceu, tá? Eu vou fazer um resumo rápido. O que acontece? Em janeiro, após ter sido eleito prometendo a revogação do Estatuto do Desarmamento, tá? Essa era a pauta número 1 da campanha, tá? O pessoal pode falar o que quiser, tá? Mas Bolsonaro foi eleito, foi aventado como candidato por conta disso e eleito como pauta principal em razão disso, tá? Todas as outras pautas eram acessórias, certo? Essa é a promessa número 1 de campanha. Na tentativa de começar a cumprir a promessa de campanha, em janeiro, Bolsonaro fez um decreto muito tímido que mais atrapalhou do que ajudou, certo? Em razão disso, ele sofreu uma enorme quantidade de críticas e as pessoas passaram para ele a informação de que, olha, Bolsonaro, se for para ser desse jeito, a gente não quer. Estamos retirando o nosso apoio incondicional a você, tá? Para fazer assim, a gente tinha votado no Andrade, tá? Bolsonaro recebeu essa crítica e, em maio, editou novo decreto, aí sim, atendendo todas as demandas, um decreto que realmente, dentro dos limites da lei, dava acesso às armas, tá? Quais que foram as consequências desse decreto? Uma forte reação do Congresso, certo? E foi trazida à luz a existência dos CACs, que são os atiradores, e trazido à luz também um fato importantíssimo, que é o seguinte: o Estatuto do Desarmamento não proíbe o porte de arma, nem o acesso às armas de grande parte da população. O Estatuto do Desarmamento ele possui brechas que foram lá colocadas de propósito para que o Poder Executivo escolhesse quem iria armar, certo? Então, são essas as duas coisas que esse Congresso percebeu, tá? A primeira, que existem pessoas que têm armas e têm acesso a essas armas, elas não têm acesso ao porte, mas elas têm acesso às armas, certo? E que isso é um problema. E segundo, que o Estatuto do Desarmamento permite ao Poder Executivo escolher quem que vai armar e quem que não vai armar, certo? Isso gerou uma forte reação, o decreto foi derrubado no Senado, e quando esse decreto ia ser votado na Câmara, e pelas minhas contas havia voto suficiente para esse decreto não ser derrubado, tá? Foi feito um acordo entre o governo, a Câmara e o Senado no seguinte sentido: beleza, eu vou tirar o decreto, certo, que explorava essas brechas do Estatuto do Desarmamento, e com a retirada desse decreto eu vou encaminhar um projeto de lei. Assim a gente tem uma troca ganha-ganha. O Senado, o Congresso não passa a vergonha de ter o Bolsonaro cumprindo plenamente uma promessa de campanha sozinho, sem interferência do Congresso, e a presidência ganha, por outro lado, a garantia de que esses direitos vão ser inscritos em lei e não num mero decreto que pode ser revogado pelo chefe do executivo posterior, tá? Dentro dessa estratégia existiu uma enorme inteligência e um enorme brilhantismo, entendeu? A troca foi vantajosa para quem tem interesse nas armas, para o governo e para o Congresso. Todo mundo ganhava, certo? Até ontem, tudo indicava que o acordo estava sendo mantido, certo? Até mais ou menos umas 8 horas da noite, quando veio a notícia que o governo, do nada, sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, e aí eu faço um contraste com o que aconteceu na revogação do decreto, que o decreto foi revogado, e em seguida o ministro da Casa Civil veio a público, gravou uma entrevista explicando a estratégia do governo, explicando o que estava acontecendo, e informando exatamente qual que era a troca que tinha sido feita. Olha, nós trocamos o decreto por segurança jurídica, certo? Perfeito, apoiei, dei a cara para bater, expliquei para o pessoal, olha gente, está correto, é melhor assim, etc, etc, etc. E mais, o governo fez uma grande jogada que foi a colocação da urgência constitucional, porque a urgência constitucional garante a votação da lei em 100 dias, tanto na Câmara quanto no Senado, onde há maior resistência, certo? E garante também uma dificuldade muito maior de modificação do texto encaminhado, certo? Ontem, às 8 horas da noite, por volta disso, o governo retirou a urgência constitucional. Qual que é a consequência da retirada da urgência constitucional? Primeiro, vota quando quiser, entra na pauta quando quiser, não tem prazo. Segundo, pode apresentar emenda, qualquer deputado pode pensar outros projetos, o texto pode ser completamente modificado. Terceiro, tem que passar pelas comissões. Tá? Só de passar pelas comissões aí a gente já tem aí, sei lá, perda de no mínimo 2 semanas. Tá? Terceiro, mesmo que eventualmente seja votada uma urgência regimental, essa urgência é casa a casa.
Ou seja, vota-se uma urgência regimental. É votado e aprovado na Câmara. O Senado é obrigado a pôr em pauta? Não é. Não é. O Senado vai pôr em pauta? Não vai. Não vai. Entendeu? O obstáculo do Senado, no meu entender, só poderia ser ultrapassado através da urgência constitucional. Certo? Ao abrir mão da urgência constitucional, o governo abre mão de ultrapassar a barreira do Senado, que não vai passar. Certo? No Senado, o que aconteceu? Voltando aos dois pontos do começo do vídeo. Os congressistas, deputados e senadores, principalmente os senadores, perceberam que o Estatuto do Desarmamento é falho. Ele não desarma completamente. Ele tem brechas. E essas brechas podem ser, sim, exploradas pelo Poder Executivo para invalidar o Estatuto do Desarmamento. O que garantia o funcionamento do Estatuto do Desarmamento era um chefe do Poder Executivo desarmamentista. Tá? Os senadores perceberam isso e imediatamente colocaram à frente e deram andamento em projetos de lei que fecham essas brechas. Tá? Eles chamaram de revisão das restrições, só que na verdade não é revisão das restrições, é revisão das brechas que permitiriam ao chefe do Poder Executivo nos dar o acesso às armas sem alterar a lei. Certo? Então o que acontece na prática? Avaliando o que aconteceu, não avaliando quem é o Bolsonaro, quem são as pessoas, quais são as intenções. Tá? O grande problema do brasileiro é que ele avalia intenções. Intenção não serve para nada. De boa intenção o inferno está cheio. O brasileiro tem que aprender a avaliar as coisas, as questões e principalmente as pessoas, não pela intenção declarada, mas sim pelo que realmente acontece e pelo que realmente é feito, certo? A maioria dos estelionatários nesse país são pessoas que te contam uma história maravilhosa, cheia de boa intenção, justamente por causa disso, porque ele quer te enganar, certo? Não tem como uma pessoa ser estelionatário, falando a verdade, sendo descortês, falando que as pessoas não querem ouvir. É impossível isso, você não consegue dar um golpe sendo descortês com a pessoa que você quer passar para trás. Você tem que se fazer de bonzinho e fazer, inclusive, a pessoa achar que ela é que está levando vantagem sobre você. Tá? Então, avaliando efetivamente os fatos, o que a gente tem? Vamos fazer uma análise técnica da questão, certo? Motivos que poderiam levar à retirada da urgência constitucional. Primeiro motivo, urgência constitucional tranca a pauta e, ao trancar a pauta, impediria que outros projetos importantes para o governo fossem votados, certo? Isso estava acontecendo? Não, não estava acontecendo. Tá? Os 45 dias de urgência constitucional desse projeto, eles venceriam e passariam a bloquear a pauta apenas, pelos meus cálculos, no dia 24 de agosto. Tá? Isso significa que tinha ainda a semana que vem inteira, né? A partir de segunda-feira a pauta estaria trancada. Não segunda-feira da próxima semana, da outra semana, certo? Então, essa justificativa é inválida. Mas a urgência constitucional tranca a pauta e impede a votação do MP. Errado, errado. A urgência constitucional tranca a pauta normal. MPs têm que ser votadas, certo? Elas estão acima da urgência constitucional. Ou seja, a urgência constitucional, inclusive, serviria, ser mantida, para garantir que a Câmara votasse as MPs. Então, o argumento é o contrário. Não é a urgência constitucional atrapalha a votação da MP. O argumento é a urgência constitucional ajuda a votação da MP. Tá? Então, outro argumento falho, certo? A urgência naquele dia não dava para votar. Maravilha, tem a semana que vem inteira, tá? Não precisava retirar ontem, certo? Mas é que estava votando a MP lá, maravilha, não tem problema nenhum, certo? Vota a MP, tem uma semana de urgência constitucional ainda, não tem nada impedindo, certo? Então, essas justificativas, elas seriam válidas para uma retirada da urgência constitucional na quinta-feira da semana que vem. Aí beleza, né? Não deu tempo de votar, vai trancar a pauta, vai atrapalhar o governo, maravilha, beleza, entendo a retirada. Ontem, não tem justificativa. Tá? Eu tive contato com alguns assessores de deputados aí, a explicação que me foi passada. Porque foi verificado que o projeto não ia passar. Tá? Primeiro, que essa explicação é esquisita pelo seguinte, estava óbvio ontem às 8 horas da noite, tá, que isso não ia ser pautado ontem, não ia entrar em votação ontem. Tá? Não vai passar. Não vai passar segundo a conta de quem, certo? Não deu tempo nem da gente fazer uma pressão nas redes sociais, o governo não podia, né? Antes de retirar a urgência constitucional, dizer, gente, amanhã, quarta-feira, depois da votação dos destaques, isso daí vai para votação. Faça a sua pressão nas redes sociais, cobre o seu deputado. Nada, nada. O troço nem entrou em votação. Pouquíssima gente sabia que ia ser votado.
Tá? Pouquíssima gente sabia que ia ser votado. Então essa explicação de, né, que o governo viu que não ia passar, também não me convence. Tá? Uma, porque era óbvio que não ia ser votado ontem. Segundo, não deu tempo, nem foi convocado para pressão nas redes sociais, certo? O máximo que teve foi um videozinho meu no começo da manhã, dizendo que talvez fosse votado à noite e que era para o pessoal acompanhar, certo? E tinha a semana inteira seguinte para tentar votar, né? Não, é que hoje a gente viu que não passa. Ótimo, adia para semana que vem. Só se o governo não sabe matemática e achou que já estava trancando a pauta. Não sabe fazer conta simples, certo? Não sabe contar prazo procedimental, tá? Não sabe ler regimento, tá? Então essa explicação não cola, tá? E a última explicação, vamos dizer que é verdade. Mas é que daí foi contado que não tinha voto e não ia passar, tá? Vamos dizer que contou o prazo errado, achou realmente que era o último dia e que não tinha voto, que não ia passar, tá? A questão é a seguinte, era o combinado, certo? Foi o acordado. Não existe nenhum motivo para você fazer um novo acordo a partir daí. Não passou, não passou, certo? Aí fica claro para a população que o problema é o Congresso. O problema não é o governo Bolsonaro, o problema é o Congresso. O Bolsonaro, ao retirar a urgência e, na prática, abandonar o texto original e deixar que o Congresso faça o que quiser, quando quiser, como quiser, da forma que quiser, certo? O governo Bolsonaro atraiu para si o ônus dessa não aprovação da lei, certo? Alguém tem culpa pela lei não ser aprovada? Sim. Quem? Governo Bolsonaro, exclusivamente. Porque ele nem tentou votar. Nem tentou votar. E nem deu chance pra gente fazer pressão, certo? Se alguém tem culpa nesse caso, o caso é muito diferente, certo? Na primeira revogação do decreto, certo? Havia risco do decreto cair e havia a argumentação por parte do Congresso que era o seguinte, a gente concorda, mas não via decreto, certo? Havia, o governo trocou decreto por lei. Ótimo, acordo, certo? Agora, é a narrativa, né, que ainda não foi confirmada oficialmente. Não, é que o governo vai tirar a urgência constitucional e daí vai ser uma urgência regimental e daí vai ser votado um texto diferente que não é... Peraí. A gente já cedeu a primeira vez no primeiro acordo porque o texto do decreto era excessivo e queria um mediano. Foi encaminhado um texto mediano. Revejam as notícias, revejam a entrevista do Onyx. Foi sentado, conversado e chegado a um texto mediano. Agora o texto mediano não é mais o correto, agora a gente tem que fazer, aí o que vai acontecer? Vai mandar um novo texto na hora de votar, não, esse texto está muito excessivo, vamos voltar mais um texto, tá? Isso me leva a crer que é o seguinte, qual é o texto que vai ser aprovado? O texto que retira as brechas do Estatuto do Desarmamento. Termina de fechar o Estatuto do Desarmamento, que tinha algumas brechas para que o governo de esquerda totalitário utilizasse dessas brechas para armar os seus coletivos. Certo? Agora que eles viram que o governo é de direita, precisa fechar a brecha, tá? E a questão é a seguinte, o governo está caindo nessa história, o governo está sendo engabelado por essa história, tá? Então, analisando os fatos, analisando os acontecimentos, tá? É cagada, fez merda, não ganhou nada, trocou alguma coisa que era relativamente certo, né? A gente tinha duas certezas, ou passaria o texto, ou não passaria por culpa do Congresso. Certo? E daí a gente saberia nome, RG e CPF de quem é contra, certo? Para ser cobrado. E daí poderia encaminhar outro texto, né? Mas não pode encaminhar na mesma legislatura? Sim, não pode encaminhar na mesma legislatura, nós estamos praticamente em outubro. Próxima legislatura é daqui a 4 meses, tá? A próxima legislatura começa antes de qualquer bobagem que seja combinada aí com o Rodrigo Maia seja aprovada, certo? É mais fácil mandar um projeto igual na próxima legislatura com urgência constitucional do que acreditar que isso daí vai ser votado e passar por Câmara e Senado antes de chegar na próxima legislatura, tá? Isso não vai acontecer, certo? Então, vamos lá. Legislatura não, sessão legislativa, tá? Legislatura são os 4 anos, sessão legislativa é ano a ano, tá? Então, assim, a pergunta que tem que ser feita na prática é: o governo retirou a urgência constitucional, que era uma grande vantagem, certo? Em troca do quê? Certo? Esse que é o ponto. Qual que é a explicação? Certo? Em maio, quando foi retirado o decreto, havia uma explicação, era uma explicação lógica, e era uma explicação de vantajosidade que teve meu total apoio, certo? Então vamos dizer assim, na quinta-feira da semana que vem vai trancar a pauta, o governo não conseguiu apoio para aprovar, vai retirar. Beleza, tem explicação, eu apoiaria, certo? Vamos dizer, passou na Câmara, certo? Foi pro Senado, ficou 20 dias no Senado. O Senado vai começar a votar a reforma da Previdência e está atrapalhando a reforma da Previdência.
vai retirar a urgência constitucional para não atrapalhar a reforma da Previdência. Beleza, meu total apoio, tem uma explicação lógica, concordo, tá certo, o governo tem que ter estratégia. Tá? A retirada ontem não tem nenhuma explicação. Tá? E aí é a minha cobrança para os assessores legislativos, no site do Bolsonaro, etc. O que Maria leva? O que Maria leva? Foi trocado o regime de urgência constitucional pelo quê? A explicação oficial é a seguinte: foi trocado porque daí o Rodrigo Maia assumiu o compromisso. Primeiro erro, tá? Rodrigo Maia já tinha assumido um compromisso que não foi cumprido, certo? Bolsonaro virou o quê? Mulher de malandro agora? Apanha uma vez, né? Vai lá, reclama e daí volta para apanhar de novo, certo? Ô Bolsonaro, né? 01. Né? Por favor, né? Aí, então tá, primeiro erro, é uma promessa do Rodrigo Maia. Promessa de que ele vai votar a urgência constitucional. Tá? Segundo erro, Rodrigo Maia não vota merda nenhuma. Quem vota é o plenário. Tá? Rodrigo Maia, no máximo, pode colocar em votação uma urgência regimental que pode ou não pode ser aprovada. Aí eu pergunto para vocês, um plenário que aprova urgência regimental vai aprovar o texto ou vai negar o texto? Vai aprovar o texto. Se vai aprovar o texto, por que não pôs em votação de uma vez com a urgência constitucional? Aprovado e pronto, resolvido. Por que ele vai colocar em urgência regimental o texto e vai ser aprovado? Porque vai ser outro texto. Tá? Qual o texto? O texto que fecha as brechas do Estatuto do Desarmamento, para restringir mais, certo? Como é que eu sei disso? Porque eles disseram que vão colocar em votação um texto não tão agressivo e mais mediano, mais de acordo com o pensamento do brasileiro. Tá? Terceira mentira, tá? O pensamento do brasileiro está exposto em todas as pesquisas feitas, que é pela revogação do Estatuto do Desarmamento. Tá? Esse é o pensamento brasileiro. Lembrando novamente, o cara foi eleito fazendo arminha com a mão, ele não foi eleito fazendo símbolo da reforma da Previdência, certo? Né? Então, se o povo quisesse uma questão mediana, tinha votado no Amoedo, né? Ou no picolé de chuchu lá. Ninguém quer mediano, certo? Então, vamos lá. Terceira mentira, não, a votação. Qual que é o projeto que eles querem pôr? É o Estatuto dos Sindicalistas do Tiro, que cria uma série de obrigações, tá? Não, mas tem o porte do atirador. Sim, tem o porte do atirador escrito assim, ó. Quem tiver 5 anos de CR e cumprir uma série de outros requisitos, tem porte, tá? Qual que é a minha aposta que vai ser a interpretação dessa lei e o texto que vai ser aprovado? O texto que vai ser aprovado é o seguinte: 5 anos, vírgula, contados a partir da publicação dessa lei. Aí os trouxas vão ficar 5 anos esperando o porte, na próxima legislatura eles revogam. Né? Aí os trouxas ficam assim, não, daqui a 5 anos eu vou ter o porte, e quando for exercer o direito, eles revogam o artigo. Né? É isso que vai acontecer. Tá? Se o governo deixar na mão do Congresso, é isso que vai acontecer. Eu volto ao começo do vídeo. O que o Congresso descobriu com o decreto? Ele descobriu que o governo pode dar o acesso às armas de forma unilateral sem passar pelo Congresso. Isso gerou o quê? Isso gerou uma urgência no Congresso de fechar essa possibilidade. É isso. Acompanhem, vejam o texto de todos os projetos que estão sendo encaminhados sobre o título de "O Congresso vai rever as regras do armamento". Né? Todos eles são mais restrição. E pior, mais restrição disfarçada de menos restrição. Aí tem o projeto lá do Alessandro Vieira, lá no Senado, aquilo lá é um absurdo. Aquilo lá vai inviabilizar qualquer pessoa de ter arma, entendeu? O direito vai estar lá no papel, mas ele vai ser impossível de ser exercido, entendeu? Né? O preço da munição vai disparar, o preço da arma vai disparar, sabe? Gente, analisem as coisas, vejam o que é. Né? O pessoal está vendendo, né? O Congresso está vendendo menos restrição, mais restrição, com o título escrito assim, menos restrição, certo? É a mesma coisa que você comprar lá um hambúrguer, né? Hambúrgueres defumado, certo? Aí você compra, vai comer, daí você morde, você sente aquele gosto ruim, assim, aí você vai ver, é de soja, né? Hambúrguer de soja, né? É isso, né? Então, gente, explicado o que está acontecendo na prática, explicado o que aconteceu, tá? Vamos à solucionática, né? Nas lives eu trago só as problemáticas, nos vídeos gravados eu tento me comprometer a trazer a solucionática, né? Para não ficar dizendo que eu sou petista, pessimista, isso, aquilo, aquilo, tá? A questão é a seguinte, eu postei no meu Facebook, postei no YouTube também, que eu retirei oficialmente o meu apoio ao governo Bolsonaro, tá? Isso significa que eu sou da resistência? Que eu sou oposição ao governo Bolsonaro? Não. Existe uma diferença entre retirar apoio e fazer oposição, tá?
Se passar essa merda do Estatuto dos Sindicalistas do Tiro e o Bolsonaro não vetar 70% das bostas que estão lá, aí eu vou ser oposição, oficialmente oposição, entendeu? Campanha Paulo Guedes 2022, tá? Porque assim, se é pra passar só a pauta econômica e não passar mais nada, bota quem manja, né? Bolsonaro lá, passa a faixa pro Paulo Guedes de uma vez, vai virar a rainha da Inglaterra de verdade, entendeu? Se a pauta que é do Bolsonaro nada passa e o cara não tem condição de mandar à frente, sabe Deus por quê? Então que assuma, né? Fazer uma vaquinha, compramos um trono, compramos uma coroa, compramos um cetro e ele fica lá de rainha da Inglaterra. E daí a gente vai discutir os nossos problemas direto com o Rodrigo Maia, que aparentemente é quem realmente manda, certo? Bolsonaro que me desculpe, mas você não tá mandando porra nenhuma, quem manda nesse país é o Rodrigo Maia, certo? Deixe claro. Bota lá a coroinha, cetro, senta no trono, né? Fica lá, não sei o que, toquei, não sei o que eu vou fazer, toquei, não sei o que. E daí a gente fala, beleza, isso aí, Bolsonaro, maravilha, é isso aí, mito. Rodrigo Maia, agora que vamos conversar aqui, nós que vamos conversar com quem manda mesmo, entendeu? É isso, tá? Então, explicando o que é estar retirando apoio, tá? Retirar o apoio significa o seguinte, eu vou fazer uma parábola para vocês, tá? Na igreja existe uma coisa que se chama excomunhão, certo? A maioria das pessoas pensam, e eu também pensava, até atuar juridicamente como advogado em um caso sobre isso, tá? As pessoas pensam que excomunhão significa que a igreja oficialmente declarou que você vai para o inferno e que não tem mais volta. É uma punição, certo? É uma punição para fazer exemplo para os outros, tá? Eu acreditava nisso, tá? E eu peguei um caso específico onde os meus clientes queriam a anulação de um processo que eles sofreram de excomunhão na igreja que eles frequentavam, certo? Que eles entendiam que isso não era justo, certo? E mais uma indenização por danos morais porque entendiam que foram injustamente excomungados, tá? Isso gerava efeitos na sua vida, etc. Eles realmente acreditavam na situação, né? na doutrina lá, e na concepção deles, eles realmente iam para o inferno por conta da excomunhão, tá? E o que foi explicado pelo tribunal canônico, lá, pela igreja, né, parte ré no processo, em relação à excomunhão? Eles explicaram o seguinte: o que os meus clientes tinham que entender é que a excomunhão, ela é um ato de amor da igreja. Ela não é um ato de vingança, ela é um ato de amor. Por que um ato de amor? Porque a excomunhão, ela significa o seguinte: a igreja dizendo para você que no entendimento dela, segundo as suas doutrinas, você vai sim para o inferno, tá? Você vai para o inferno, tá? Você transgrediu regras que te colocaram no caminho do inferno e você vai para o inferno, tá? Mas, e aí é um enorme mas, você tem a opção de se redimir. E aí é que vem a grande questão, certo? Por que é um ato de amor? Porque é como se fosse o pai que deixa claro: filho, olha, você pode sair, você pode se divertir, você pode agir como adolescente, né? Você pode, mas existem certas coisas que eu não aceito. Então, eu não aceito que você chegue em casa bêbado, certo? Dirigindo. Se isso acontecer, você nunca mais vai dirigir um carro meu. Certo? Eu tomo o carro de volta, eu não te empresto o carro, não pago, né? E se aparecer aqui em casa, eu chamo a polícia para caçarem a tua carteira, tá? Um pai que faz isso, ele odeia o filho, ele quer que o filho se ferre? Não! Ele, por amor, está impondo uma condição terrível, vamos dizer assim, para um adolescente, para evitar que o cara se enfie debaixo do caminhão com a merda do carro quando estiver dirigindo bêbado, né? Que mata outra pessoa dirigindo bêbado. Então, a excomunhão para a igreja é um ato de amor, porque ele é grave, gravíssimo. Você coloca de forma clara para o fiel que ele cometeu um ato que é grave, gravíssimo, e que ele precisa se emendar, ele precisa se corrigir. E isso depende dele, a culpa é dele, para que ele volte às graças do Senhor e saia do caminho do inferno, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que significa a minha retirada de apoio ao Bolsonaro? Eu estou oficialmente dizendo ao Bolsonaro que ele está excomungado e que ele vai para o inferno. Porque ele cometeu um ato que, por enquanto, me parece um ato que ultrapassou uma linha. Ultrapassou o risco que eu fiz com a faca no chão, certo? Porque não existe explicação. Alguma coisa o governo ganhou com essa retirada, tá? Eu preciso saber o que é, certo? Porque se o governo não pode me dizer o que é que ele ganhou, eu tenho dificuldade de acreditar que tenha sido alguma coisa republicana, lícita ou moral, tá? Se o governo não pode me explicar por que fez isso, no momento que fez, né? Relembrando, em outros momentos a explicação seria óbvia. Nesse momento que foi feito,
a explicação não é óbvia, e por mais que eu tenha gasto muito tempo pensando nisso, entrando em contato com as pessoas, discutindo com as pessoas, eu não consegui pensar numa explicação. As explicações que vieram são insuficientes, são ruins, tá? E o resultado final é ruim, certo? Então, qual que é a solucionática? A solucionática é, a exemplo da igreja, quando excomunga um fiel, não para que ele vá para o inferno, mas para que ele saiba, fique claro que ele está no caminho e ele precisa tomar medidas para retornar à graça da igreja, certo? Nós precisamos fazer isso com o Bolsonaro, tá? Eu acredito que o Bolsonaro, ele está sofrendo de um mal que é comum aos presidentes, tá? E isso me dá um déjà vu muito grande do Lula na primeira eleição. Qual que é o mal? Bolsonaro, no meu entender, perdeu o contato com seus eleitores. Ele se cercou de um paredão de puxa-sacos que lhe dizem que ele está correto mesmo ele não estando, certo? Qual que é a grande vantagem e a diferença entre o Lula da época e o Bolsonaro de hoje? A primeira é que eu acredito que o Lula sempre foi um mau caráter, tá? E a gente se enganou que ele tinha boas intenções, certo? E a segunda é que hoje nós temos acesso direto ao presidente, tá? Qual que é o melhor acesso que nós temos ao presidente? Na live de quinta-feira, certo? A gente precisa inundar aquela live de quinta-feira. Então a mesma convocação que eu fiz para o pessoal em relação à votação do decreto no Senado, que a gente listou todo mundo, verificou todo mundo, a galera foi em peso, a gente incomodou os caras ficaram putaço com a gente, né? Ficaram lá no plenário, porque os robôs do Major Olímpio vieram, me ameaçaram, me reclamaram, e não sei quem, e isso que foi feito em vários senadores, certo? Agora a gente tem uma única pessoa para deixar claro que cometeu um erro grave, certo? E que na nossa opinião precisa ser no mínimo, explicado e indicado. Gente, olha, o plano é esse, o recuo for por causa disso para ganhar aquilo, certo? No mínimo isso, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que eu peço para fazer? Como é que eu entendo que deve ser feito? Não para encaminhar o governo definitivamente para o inferno, mas para deixar claro que no nosso posicionamento não foi um erro, não tá legal e tem que ser revisto para voltar às nossas graças, tá? Quinta-feira, ele faz aquela porcaria daquela live. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar na live, certo? E a gente vai lotar o chat perguntando pro presidente por que ele retirou a urgência constitucional, tá? Não é para xingar a mãe dele, não é para perguntar se ele tá dando o Maia, tá? Que parece que tá, né? Não é para perguntar se é porque ele quer proteger o Flávio Bolsonaro, não é para perguntar se é porque ele quer proteger o Eduardo Bolsonaro. É para perguntar por que ele fez. Tá? Por que foi retirada a urgência constitucional? Por quê? O que o governo ganhou com isso? Qual que é a estratégia que está sendo aplicada? O governo sabe que ia perder? Como é que sabe? Quem que ia votar contra? Por que ia votar contra? Está na hora do Bolsonaro começar a trazer as coisas à luz, certo? E se for o caso, admitir, olha gente, a conclusão é que eu não tenho apoio nesse Congresso para votar isso, tá? E daí a gente abandona a ideia, certo? Porque o melhor resultado, então, é o seguinte, Bolsonaro, faça o seguinte, deixe claro para o Congresso que qualquer alteração legislativa no Estatuto do Desarmamento você vai vetar, certo? E daí, organiza tudo via instrução normativa. Vou dar uma solução para você, Bolsonaro. Quer resolver o problema do porte de arma no Brasil? Isso é simples. Mantenha o Estatuto do Desarmamento exatamente como está, certo? E só mude internamente, não é via decreto, tá? Você vai fazer via portaria. Você vai dizer o seguinte: todos os pedidos de porte e posse de arma deverão ser inseridos no sistema Sinarme 2. Sinarme 3, tá? Porque o Sinarme 2 já não está funcionando. Sinarme 3, tá? E aí você faz o seguinte, Bolsonaro. A segunda instância do Sinarme 3 é julgada em Brasília por um delegado nomeado por você para definir tudo. Aí os delegados estaduais, das regionais, negam e o delegado de Brasília defere. Pronto. Resolvido o problema do armamento no Brasil, certo? Resolvido o problema do armamento no Brasil. Mas para resolver esse problema, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir. Não consegue aprovar no Congresso? Maravilha! Avise o pessoal. Ó, gente, é o seguinte, vocês votaram num bando de deputado merda, é um bando de corrupto safado, certo? São contra o posse de arma, inclusive os que são a favor só votam um projeto para retirar direito, tá? Então é o seguinte, tá aqui, ó, os deputados que, segundo informações, iam votar contra o projeto são esses aqui, não reelejam esses filha da puta. E pronto. Resolve tudo via instaurando um Sinarme 3 com decisão final por um delegado de sua confiança lá em segundo grau. Pronto, resolvido. Paga o adicional pro cara passar o dia definindo os pedidos, tá? Então, gente,
As explicações em relação ao meu posicionamento são essas, tá? O que a gente pode fazer é dar um feedback para o presidente, explicando que ele está errado, pisou na bola, fez cagada e precisa se ajeitar. E deixar claro para ele que se vier esse estatuto do sindicalista do tiro, que na verdade retira direitos, fecha as brechas da lei, aí ao invés de simplesmente retirar o apoio, a gente vai virar oposição, certo? Que daí, bom, se é para aprovar só pauta econômica, Paulo Guedes presidente, a gente não precisa de Bolsonaro presidente não, tá? Então, gente, esse é o meu posicionamento. Quem quiser concordar, concorda. Quem quiser discordar, discorda, tá? Mas é isso que eu penso, é isso que eu defendo. Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para tentar resolver o problema, certo? E chamando o cara que só faz cagada de mito, tá? Não dá, certo? Pro cara corrigir o rumo, ele tem que saber que ele tá indo pro lado errado. Se a gente não avisar ele, os puxa-saco lá não vão avisar, tá? Provavelmente, ele deve estar achando que, tipo, fez uma grande coisa, entendeu? Mandei bem, toquei. Tá lá, achando que tá apavorando, né? Tanto é que tava fazendo live hoje de manhã lá com o bando de puxa-saco. Bolsonaro, mito. Tá se achando, não percebe que tá passando vergonha e tá perdendo a base de apoio, tá? Então, gente, em relação ao vídeo, é isso. Peço desculpa por ter ficado longo, tá? E, pelo menos agora, a gente tem bastante motivo para eu gravar mais vídeo aí. Provavelmente vai vir uma sériezinha tentando explicar o que está acontecendo e chegar a uma solução e ter alguma influência aí no que está acontecendo, tá? Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo aí. Até mais.